que iremos falar mesmo. Iremos Vamos falar sobre o conversar. primeiro capítulo do livro do Luc Ferry. O primeiro capítulo tenta falar o que é filosofia. No começo, o Luke fala sobre que na faculdade um dos professores simplesmente disse que a filosofia é uma formação do espírito crítico e da autonomia, de um pensamento rigoroso, de uma arte de reflexão enraizada na altitude de espanto e questionamento. E daí o Luke Ferry discorda, dizendo que qualquer pessoa pode refletir sem necessariamente ser filósofo, que não se deve reduzir a filosofia a uma reflexão crítica, pois isso são meios para outros fins diferentes da filosofia. O que é que tu acha? A filosofia se resume a isso do pensamento crítico? A filosofia é o próprio pensamento crítico? Geralmente em manuais de filosofia as pessoas dão essa definição, né? Até porque é mais fácil de digerir e de certa forma sintetiza o básico da filosofia. Mas eu concordo com o Luc Ferry. Eu acho que a definição dele é uma das melhores existentes. Se não a melhor. É a que eu uso, inclusive. Como uma soteriologia. Aí tem o significado da soteriologia, né? Que significa a doutrina da salvação. É qualquer sistema de pensamento que se propõe a salvar o ser humano da sua condição existencial de angústia e sofrimento. Tá, então por esse pensamento você tá vendo a filosofia como sendo algo, entre aspas, contra religião, Não, não? o próprio Luc Ferry diz que a filosofia ela não vai em contramão à religião, e sim caminha paralelamente, na mesma direção. Mas eu lembro Sim, que logo aqui depois ele comenta que completamente oposto à religião, a filosofia se coloca como uma salvação onde não precisa ter um sentido após a morte. Para a filosofia, eles tratam a morte de uma forma completamente diferente da religião. E para a religião, um dos principais pilares é a morte. E as principais coisas é definir o que acontece depois da morte. Então, como pode ser que elas andam paralelamente, sendo que uma é contrária à outra? elas apenas discordam de métodos, mas a direção é a mesma. Ambas querem salvar. Sim, ambas querem salvar, mas o que eu tô falando é como você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Assim como nas religiões, existem várias discordâncias na questão da morte, né? A salvação para os católicos, por exemplo, é uma salvação, é uma eternidade, né? Diferente do espírita. Existe todo um sistema mais liberal no espiritismo, no quesito de, morri, posso ficar vagando aqui pela terra, né? No catolicismo tradicional, não. Você morre, vai direto lá para ou para o céu ou para o inferno, né? Ou para o limbo, no caso. O limbo. Você vê que as duas religiões, os dois sistemas soteriológicos discordam entre si nesse quesito. Mas ambos buscam uma forma de salvação, de apaziguar a mente, de confortar a gente de alguma forma sobre a questão da morte. E na filosofia não é diferente. Inclusive existem sistemas filosóficos que consideram o pós-vida, mas não necessariamente associados completamente à questão da religião, né? Mas são primos. Assim, o Luc Ferry, ele coloca a filosofia num patamar existencial, porque de certa forma, é enviesada, né? Ele é humanista. A gente pode tentar sair desse espectro do humanismo e tentar ver a filosofia de outra forma, mas, no geral, pelo que eu vi, as definições sempre caem num problema, sabe? A gente sempre tenta definir a filosofia como, ela serve para alguma coisa, né? E quando você Sim. sai desse espectro humanista de servir para salvar a gente, né, para satisfazer essa necessidade humana, ela acaba perdendo o sentido. Então, muitos filósofos definem a filosofia como não sem definição, sem propósito, sem caminho. O próprio Aristóteles disse que a filosofia não serve para nada. Ela é o fim último das nossas ações, no quesito de a gente filosofa para ser feliz. Ué, então ela serve para ser feliz. Mas a questão é que se a filosofia é quase um sinônimo de felicidade, ela se torna inútil também, porque a felicidade, segundo Aristóteles, também é inútil, entende? A filosofia é o exercício da sabedoria, entre aspas, o exercício da lógica em serviço da felicidade. Ela serviria para a felicidade, e, consequentemente, não serviria para nada, porque a felicidade seria o fim último das nossas ações. Segundo Aristóteles, né? Mas, enfim,
A filosofia sempre carrega esse significado de inutilidade, ou seja, de anular, de nulo, quando você sai do espectro humanista. Então, voltando à questão, o que é filosofia? Não tem resposta, então. É uma coisa que várias pessoas vão falar de uma forma diferente e é isso, é a vida. Geralmente sim. É como eu disse, eu considero a resposta do Luc Ferry a mais correta, entre aspas, até agora. E isso é uma escolha minha, né? Até porque eu não consegui discordar dessa lógica dele, sabe? Eu acho que você pode dizer, não é sobre salvar do sofrimento. Nem tudo é sobre salvar do sofrimento. Mas se você for pensar bem, existe uma angústia em respostas impossíveis, entre aspas, de se obter respostas, sabe? Em perguntas. Perguntas impossíveis que a gente não consegue ter resposta. Exatamente. Existe uma angústia aí. Porque o ser humano ele nasce com uma capacidade, uma faculdade, né? Uma ferramenta chamada encéfalo que processa informações e que faz perguntas a todo momento. E se você tem perguntas impossíveis de se responder, você fica angustiado, né? Se você tem uma ferramenta e não te dizem para que ela serve e você é obrigado a utilizar, ou você vai fazer o que com essa ferramenta, pô? Não é pra nada. Aí você fica, como assim? Entende? A primeira pergunta quando você vê uma ferramenta é, ela serve pra quê? Né? Mesma coisa com a filosofia. Ela serve pra quê? Aristóteles dizia que não serve pra nada. Porque ela é a serva, quer dizer, ela não é a serva, ela não serve. Ela é soberana. Se ela servisse, ela serviria para algo. E tudo que serve é meio, é caminho. A filosofia é o fim. É o fim porque é o exercício da razão, é o exercício daquilo que a gente foi feito para fazer e que nos leva, consequentemente, à felicidade. Mas ela é o fim de quê? Ela é o fim da prática do conhecimento. Ela é o exercício do conhecimento. E, por fim, ela leva a sabedoria, ela leva a felicidade. Aí você pode dizer, então ela tem uma serventia, que seria levar a gente para a felicidade, não é? Pois é, mas a prática dela, ela não leva em si a lugar nenhum. Você faz perguntas, mas perguntas que, na maioria das vezes, não diz respeito a nenhum aspecto prático da vida. São perguntas que, se você não as fizer e se preocupar com outras coisas, não vai fazer diferença. Mas para Aristóteles, em si, a filosofia ela é muito mais abrangente no quesito. Ela é conhecimentos em geral, sabe? E todos os pequenos conhecimentos que você tem, que você adquire, faz parte da filosofia. Se você exercita a lógica, você vai chegar cada vez mais perto de resolver problemas, sabe? E quando você resolve um problema, quando você sente que tem um lugar no mundo, você se sente preenchido, você sente que finalizou algo. E aquela sensação de que você finalizou algo, ela se aproxima da felicidade, né? É o fim último do exercício da lógica, da sabedoria. Pode-se dizer que a filosofia seria definida por Aristóteles como a prática da lógica. Eu vou passar pelo menos um pouquinho mais adiante aqui, que é a parada da morte. A morte biológica não é o principal, o único sentido da morte. A morte também tem um sentido, tipo, você não vai mais acessar aquilo. Por exemplo, quando o passado, ele já morreu, porque você não consegue mais acessar aquilo. Que a gente não deve pensar na morte porque ou estou vivo e a morte não está presente, ou estou morto e ela não tem pensamento. Sim, a morte, com certeza, ela é muito além do que essa morte física. Ela faz parte da vida, na verdade. Sem a morte não haveria vida, e sem a vida não haveria morte, porque dá para se definir a morte que o Luc Ferry se refere à mudança, ao que os filósofos chamam de contingência. Contingência é a propriedade do universo, da realidade, de ser e não ser ao mesmo tempo. Então a morte seria a pura contingência. Ser e não ser? Ser e não ser, eis a questão. Eis a questão, exatamente. Eis a questão. Tipo, a morte é esse momento que acabou de passar e que não é mais o que era, sabe? E isso aflige o ser humano. O fato de que algo passa a ser algo diferente e não é mais aquilo que passou. E aquilo que passou, por ser diferente, já morreu, já não é mais. A gente tem uma extrema dificuldade de lidar com isso, lidar com mudanças. E sem mudanças não há vida, porque a vida é mudanças a todo momento. E o ser humano tem esse costume, muito por causa da razão, da gente ser obrigado a pensar de forma lógica, a fazer com que as coisas fiquem permanentes, sabe? A achar padrões nas coisas e colocá-los em caixinhas e não querer que o tempo mude aquilo. Entendi. É a primeira vez que eu entendo o ser ou não ser, eis a questão.